Olá, amantes de neuro, tudo bem? Aqui é a Raíssa Patrocínio e aqui no canal Simplificando a Neuro a gente fala sobre neurociência, neuroanatomia e neurofisiologia de uma forma muito simples e descomplicada. E o tema do vídeo de hoje é sobre o cortisol e a nossa saúde mental. A gente vai falar sobre o cortisol e as influências de diversas áreas do nosso corpo, não só sobre a saúde mental, mas a gente vai dar um enfoque maior como que o cortisol vai alterar todo esse sistema da nossa saúde mental. Antes da gente entrar em cortisol, sim, eu preciso te explicar primeiro como que ocorre a secreção do cortisol. Então você precisa entender alguns mecanismos para esse cortisol ser secretado e aí sim ocasionar naquela liberação. Eu sempre falo para os meus alunos, que até a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é que a gente precisa entender toda a base, uma base muito bem fortificada. Pensa num prédio. Eu estou construindo um prédio. Para eu conseguir construir esse prédio, eu preciso de uma base muito bem fortificada. Senão, esse prédio não vai conseguir aguentar. Então, não adianta eu querer já mostrar para vocês o ponto final, os efeitos do cortisol no organismo, se você não entende a base, por que esse cortisol é secretado, como que ele é secretado, que alterações que pode ocasionar aqui, que tem esse problema dele ser secretado. E eu vou contar um pouquinho de um estudo de caso que teve esses dias, que tem relação com o cortisol e tudo que eu vou te mostrar. Mas a gente vai começar a nossa aula falando sobre hipotálamo. Então, o que acontece? Dentro aqui do curso, vocês vão ver, dentro do curso Neurociência Funcional, a gente tem falando sobre a neuroanatomia do hipotálamo de uma forma muito simples e de uma forma muito tranquila de se entender. Hoje eu não vou entrar na neuroanatomia em si, mas eu preciso explicar um pouquinho sobre o hipotálamo para vocês entenderem como é secretado o cortisol. Quando a gente fala sobre o hipotálamo, ele fica aqui. Aqui está o nosso tálamo. Só pegar a caneta. Aqui está o nosso tálamo. E o hipotálamo, ele fica nessa área aqui abaixo do nosso tálamo. E ele se conecta com a nossa outra glândula, a nossa hipófise, que a gente também vai falar dela aqui no vídeo. Então, é o hipotálamo que segura a nossa hipófise, porque ela fica ali conectada e ela fica ali, vamos assim, repousada ali na célula turca. E ela fica só por essa hastezinha conectada com o hipotálamo e com o nosso encéfalo. O que acontece é que o hipotálamo, ele está conectado com a hipófise e ele estimula a hipófise. Então, apesar da gente falar que a hipófise é a nossa glândula mestra, a nossa glândula mãe, para a hipófise funcionar, o hipotálamo tem que estar muito bem efetivo, senão não funciona a hipófise. Então, a nossa glândula, a nossa parte mestra, a nossa glândula mãe mesmo, deveria ser o nosso hipotálamo, porque ele vai estimular a hipófise. E quando a gente fala da nossa hipófise, nós temos duas áreas na nossa hipófise. A adenohipófise, ou a hipófise anterior, e temos a neurohipófise, ou hipófise posterior. As duas vão ser responsáveis por secretar hormônios e neurotransmissores diferentes, e a gente vai ver sobre cada um deles. Quando a gente fala sobre a nossa neurohipófise, ou hipófise posterior, que eu vou colocar aqui em vermelho, nós secretamos dois tipos de hormônios, principalmente a ocitocina, que é muito relacionado com o nosso hormônio do amor, e ela é chamada de hormônio do amor porque ela é liberada em situações onde a gente tem sim essa parte hormonal, e aí é só a gente lembrar da nossa parte do leite materno. Ela é responsável pela ejeção do leite materno, e quando a gente fala sobre a ejeção do leite materno, a gente tem que a sucção do bebê vai ocasionar a liberação, só da mãe olhar para o bebê e ter aquele contato pele a pele, já começa a liberar a ocitocina. Pelo afeto, pela parte afetiva da mãe com o bebê, libera a ocitocina, e a ocitocina vai ser responsável pela ejeção do leite. E a ocitocina também, ela vai ser liberada com o aumento de comportamentos íntimos, comportamentos sexuais, por isso é chamado de hormônio do amor. Outro hormônio liberado pela hipófise posterior é a vasopressina, que vai ser responsável, que é o hormônio antidiurético, vai ser responsável por liberar esse hormônio antidiurético, que vai estar relacionado com a concentração de sal e o volume. Então, por exemplo, se a gente está com a pressão baixa, a vasopressina vai lá, vai atuar também lá nos nossos rins, vai ter toda uma comunicação entre rins e a nossa hipófise e todo o nosso sistema, onde a gente vai ter a liberação para a gente aumentar essa pressão arterial. Então, é todo um sistema
mais complexo para eu falar aqui, mas ela vai ser responsável isso. Ela vai identificar a concentração de sal e o volume sanguíneo para identificar o que ela vai fazer. Ah, eu vou reter mais sal ou não. Eu vou liberar mais sal, aumentar a quantidade de urina. Já a adeno-hipófise ou a hipófise anterior, que é essa daqui que está em verde, ela vai secretar diversos hormônios. Vou dar um apanhado geral aqui, mas o nosso foco vai ser em um. Ela vai secretar os hormônios nas nossas gonas, o FSH, o LH, a prolactina, que vai atuar também lá na mama, onde a prolactina ela vai produzir o leite materno e a ocitocina ela é responsável pela ejeção do leite materno, então são hormônios diferentes, a prolactina e a ocitocina. Vai estimular a nossa tireoide com TSH, então estimula a nossa tireoide. O nosso GH, o hormônio do crescimento, também vai liberar. Vai liberar, agora a gente vai entrar no ACTH. O ACTH, ele vai ser um hormônio que ele vai atuar lá na nossa suprarrenal. A nossa suprarrenal, ela vai ficar em cima dos nossos rins, então ela tá, é como se ela estivesse aqui, ó, conectada, um chapéuzinho em cima dos nossos rins. E quando o ACTH vai estimular lá a nossa glândula suprarrenal, lá no nosso córtex suprarrenal, ele vai estar responsável por secretar o cortisol. Então aqui, ó, a gente tem o córtex, a suprarrenal, ela é dividida em algumas zonas e ela é responsável por liberar diversos hormônios, não só o cortisol, mas o cortisol é um glicocorticoide e vai ser liberado pelo córtex suprarrenal. O que acontece? O cortisol, por conta dele ser um glicocorticoide, ele tem afinidade pelos lipídios. O que acontece é que o cortisol, por afinidade aos lipídios, eles passam por todas as membranas, inclusive a barreira hematoencefálica. E o cortisol, ele vai agir no nosso organismo em praticamente todas as células, porque todas as células, praticamente todas as células, elas possuem receptores de glicocorticoides. Então, vou desenhar aqui para vocês. Então, se eu tenho uma célulazinha aqui. As nossas células, a gente sabe que elas possuem alguns... Nossa, tá meio grande esse. Alguns receptores dentro dela. E a gente vai ter receptores de adrenalina, receptores de cortisol, receptores de diversos hormônios. O que acontece é que algumas células possuem só receptores de adrenalina e acabou. Elas só funcionam com adrenalina. Por exemplo, algumas células nossas têm os receptores da nossa insulina. Então, se a gente tem a insulina ali, a insulina vai conectar nessa célula e vai permitir a entrada ou a saída de glicose. O que acontece é que essas células aqui do nosso corpo sempre tem também os receptores de glicocorticoide. E aí, vamos supor que o nosso glicocorticoide, o nosso cortisol, eu vou afinar um pouquinho aqui, porque senão vai ficar muito grande, tá grande ainda. O nosso cortisol, ele vai ser responsável... Aí, cortisol. O nosso cortisol, ele vai estar ali atuando no nosso organismo. O que acontece com o nosso cortisol é que quando ele está no nosso organismo, a gente libera esse cortisol, ele vai se conectar com quase todas as células. Ele vai ultrapassar a barreira hematoencefálica. Então, ele vai agir nessas células. Isso, mas tudo bem. Você tá me falando do cortisol, você tá falando que o cortisol ele vai conectar com a nossa saúde mental. Muita gente fala que o nosso cortisol é o nosso hormônio do estresse. É ruim. A gente precisa primeiro entender que o estresse é necessário, o estresse é adequado e é funcional para o nosso organismo. Então, o que acontece? Eu preciso ter algumas situações que eu libero cortisol, até porque o cortisol está relacionado com o nosso ciclo circadiano. Então, a gente precisa do cortisol para a gente inibir a melatonina, senão a gente estaria dormindo o dia inteiro. A gente tem dentro do curso aula de neurociência funcional, onde a gente fala sobre a neurociência do sono e eu explico isso, a relação do cortisol com a melatonina. Mas a gente precisa do cortisol no nosso organismo, é uma coisa essencial. Porém, o que causa doenças pra gente, o que causa patologias, o que vai alterar a saúde mental, o que vai alterar diversas coisas no nosso organismo, é quando esse cortisol aqui é liberado muitas vezes, várias vezes por dia, ou ele fica por tempo muito prolongado nessas células. Então, aquela história, todo excesso faz mal. Sim, todo excesso faz mal.
Então, o cortisol é adequado para o nosso organismo, porém, quando ele está em situações onde ele está recorrente, ou em situações que ele está sempre ali, ou em níveis muito elevados, aí sim ele começa a ser prejudicial. Então, por isso que as células têm essa parte do cortisol. Até porque a gente vai ver que o cortisol está conectado com o nosso sistema nervoso simpático. O nosso sistema nervoso simpático, a gente tem que lembrar que o nosso sistema nervoso simpático, ele está relacionado com a nossa parte de luta ou fuga. Luta ou fuga é para nos proteger. Isso daqui não é ruim pra gente. Muito pelo contrário. Se eu olhar para o chão e ver um animal que eu acredito que aquele animal seja perigoso para minha saúde, que ele pode me causar algum problema, esse sistema simpático aqui, ele vai começar a produzir situações e diversas ações no meu corpo que vai me proteger, vai fazer eu correr, aumentar minha frequência cardíaca para permitir que eu corra, aumentar a oxigenação dentro das minhas células para permitir essa parte de meu músculo não fadigar no momento. Então, ele vai aumentar a produção de glicose, para o meu músculo poder gastar glicose para eu, se precisar correr, eu conseguir correr. Aumenta também a parte de disponibilidade de oxigênio nos nossos pulmões. Então, eu começo a respirar mais fundo, mais rápido, para entrar mais oxigênio. Então, é necessário esse sistema sistema simpático. E é necessário o cortisol. E o cortisol ele vai ajudar estimulando esse sistema aqui. O porém é se esse sistema também e o cortisol ficar agindo por muito tempo. Então, isso que eu preciso que vocês entendam. E eu preciso que vocês entendam que o cortisol vai atuar em todas as células do nosso corpo praticamente. Inclusive, ele vai ultrapassar a barreira hematoencefálica e ele vai agir no nosso cérebro. Além disso, o cortisol ele tem a capacidade também de entrar quando a mãe está gestante. Então, ele pode entrar na barreira hematoencefálica do bebê. Então, por isso, é extremamente importante a gente estudar sobre o cortisol, porque a gente vai entender aqui no final desse vídeo diversas patologias. Então, vamos lá. A gente precisa, vamos recapitular. A adenohipófise, o hipotálamo vai secretar o CRH, que vai estimular a adenohipófise a secretar o ACTH, e aí o ACTH vai estimular a minha adrenal a liberar o cortisol. A gente tem que lembrar que o cortisol, ele tem a parte de feedback negativo. Então, quando eu tenho o cortisol dentro do meu corpo, ele começa a agir em diversas células do meu corpo, porém, ele também vai agir mandando feedback, tanto para a hipófise quanto para o hipotálamo. Por exemplo, eu estou com muito cortisol, eu começo a mandar informações lá para minha hipófise e lá para o meu hipotálamo, falando assim, para de mandar hormônio para mim. Para de estimular a minha adrenal, porque eu já tô com o hormônio, com cortisol suficiente. Então, a gente mais fácil pensar do seguinte, eu tenho aqui a minha célulazinha, certo? Com os receptores, então tenho diversas célulazinhas aqui cheias dos receptores, e elas estão cheias de receptores, e todos esses receptores aqui já estão cheios de cortisol. Eu não tenho mais célula para receber cortisol. É como se fosse assim. Então, eu começo a falar pro meu corpo assim, ó, não precisa produzir mais cortisol. Já tá o suficiente, já ocupei todos os lugares que dava para ocupar. E aí, a adrenal e também a adrenal, a hipófise e o hipotálamo começa a parar de estimular a adrenal e de produzir o cortisol. Ok, Raíssa, entendi essa parte de feedback negativo. Então, o cortisol vai começando a dar um feedback, tipo assim, para. O que acontece é que nós temos alguns medicamentos que são famosos por aí, que são responsáveis, que são medicamentos que vão produzir esse cortisol. Produzir não, que são formados e vão liberar o cortisol. A prednisona, ela é um glicocorticoide e ela vai liberar cortisol dentro do nosso corpo. Tudo bem, Raíssa, o que isso tem a ver? Eu acabei de explicar para vocês que o nosso corpo tem um feedback negativo. Se eu estou tomando um medicamento que ele vai estar tendo cortisol dentro do meu organismo, ele é responsável ali por injetar mais cortisol dentro do meu organismo. O que acontece? Se eu tenho muito cortisol, eu mando um feedback para o meu hipotálamo e para minha hipófise
para de produzir cortisol. Tudo bem, isso é normal, porque eu já estou ingerindo cortisol de uma forma exógena, não é uma forma endógena, eu estou produzindo. Não, eu estou ingerindo cortisol. Ok. Qual é o problema, então, desse medicamento? E por que quando a gente começa a tomar esse medicamento, o médico fala assim, olha, não interrompe esse medicamento e depois você vai desmamar esse medicamento. O que acontece é que se você tá tomando assim por 5 dias seguidos, por exemplo, 5 dias seguidos, a sua hipófise e o seu hipotálamo já não tá produzindo cortisol mais. Ele já não tá, pode estar produzindo um pouquinho, mas já não tá produzindo mais, porque você já tá ingerindo. E aí a gente tem esse feedback negativo. O que acontece é que se você parar de tomar esse medicamento, tô tomando 5 dias, parei, não quero mais, cansei, já tá bom, já melhorei, já passou, já acabou. O que acontece é que se você parar isso de uma forma abrupta, não vai dar tempo suficiente de você, da sua hipófise e do seu hipotálamo, entender que ele precisa produzir o cortisol. E aí, o que pode ocasionar é você ter uma insuficiência da adrenal. Porque a adrenal não vai estar sendo estimulada, porque eu preciso de um tempo para o meu organismo recuperar e falar assim, nossa, tá diminuindo o cortisol, eu preciso começar a produzir. Então, a minha hipófise não vai estar estimulando a minha adrenal e a minha adrenal não vai estar produzindo cortisol. E aí eu tenho uma insuficiência da adrenal. A insuficiência da adrenal vai ocasionar diversos sintomas no nosso corpo. E aí, isso daí não é adequado. Tem algumas patologias que estão relacionadas com a insuficiência da adrenal, mas eu vou explicar para vocês o que o cortisol faz no nosso corpo. E aí você imagina assim, nossa, se eu não tenho mais cortisol, se eu não tenho mais nada, vai demorar uns diazinhos para esse cortisol voltar. Então, o perigo desses medicamentos é quando você toma esses medicamentos por tempo prolongado e para de uma forma abrupta, ou você não toma de uma forma adequada. A gente tem que entender que tudo que a gente ingere, que são hormônios, que são essas coisas, a gente precisa ter um certo cuidado. A gente não pode tomar do jeito que a gente quiser, parar da hora que a gente quiser por conta disso. Então, por isso é essencial não parar esses medicamentos de forma abrupta e vocês vão entender o porquê daqui a pouquinho por conta dos sintomas. Mas vamos entender o que o cortisol faz no nosso organismo. Eu já falei para vocês que o cortisol, ele é responsável entra por todas as células do nosso corpo, inclusive passa na barreira hematoencefálica. Quando o cortisol passa na barreira hematoencefálica, lá no nosso cérebro, ele vai agir em diversas áreas, mas uma coisa muito importante que o cortisol age é na nossa neurotransmissão. Eu já comentei também sobre a neurotransmissão e o quanto é importante essa neurotransmissão, porque é ela que vai liberar os neurotransmissores dentro do nosso corpo. E eu já expliquei como que ocorre esse processo de neurotransmissão. Então, mas a parte inicial ocorre lá o potencial de ação. Quando o potencial de ação chega lá nos canais de cálcio, voltagem independente, então eles abrem de acordo com a voltagem da membrana, esses canais se abrem, o cálcio entra para dentro do neurônio e ele vai estimular a liberação do neurotransmissor, não importa qual tipo de neurotransmissor. O que acontece é que quando nós temos cortisol ali na nossa corrente sanguínea, ele vai lá para nossa parte do nosso sistema nervoso central, o que acontece é que o cortisol, ele estimula a entrada de cálcio para dentro do nosso neurônio. Isso é ruim? Todo excesso faz mal. O que acontece? Quando ele estimula a entrada do cálcio para dentro do nosso neurônio, o nosso neurônio vai começar a liberar esses neurotransmissores. E tudo bem? Ótimo. Nossa, você está liberando dopamina, que delícia, tá tudo certo. O que acontece é que a gente já falou também na aula de neurotransmissão que nós temos vesículas ali no nosso terminal axonal contendo neurotransmissores. Mas essas vesículas não são vesículas para sempre. Elas não têm ali, não são assim, é infinitas vesículas. Não. Eu tenho uma quantidade limitada dessas vesículas contendo neurotransmissores. E eu preciso de um tempo para o meu neurônio conseguir produzir novos neurotransmissores. Então, eu não consigo estimular vários potenciais de ação seguidos assim, porque vai fadigar o meu neurônio. Porque eu não vou ter neurotransmissores suficientes produzidos para eu conseguir ir secretando e estimulando essas vesículas. Então, o que acontece é que quando tem muito cortisol e esse cortisol vai estimulando a entrada do cálcio ali para dentro do neurônio,
dá uma sobrecarga dentro desse neurônio. Ele vai chegar um momento que ele não vai ter mais neurotransmissores para liberar. E essa sobrecarga dá uma fadiga no neurônio, pode levar o neurônio a morrer. Ele leva a apoptose por fadigar. Então, o que acontece com o excesso de cortisol pode ocasionar isso. E aí, vocês precisam entender. Se os nossos neurônios são responsáveis por liberar neurotransmissores, adrenalina, serotonina, acetilcolina, glutamato, GABA, eles são liberados todos os neurotransmissores, o excesso de cortisol pode alterar diversas ações. Se a dopamina é relacionada com prazer, a motivação, se eu não tô conseguindo mais liberar dopamina porque eu fadiguei esses neurônios, eu vou ter uma desmotivação. Eu não vou sentir mais tanto prazer nas coisas. Então, o que acontece? Eu posso ter uma adenonia, porque eu não tô conseguindo mais sentir prazer por conta da falta de dopamina. Mas, às vezes, a falta de dopamina está relacionada mais com o excesso do cortisol do que falta de estímulo, porque falta de recompensa, entendeu? Como que está relacionado? Então, por isso que a gente precisa, comecei a aula falando do prédio e agora eu vou voltar falando do prédio, que é o quê? Eu tenho que ter uma base fortalecida, porque dentro dessa base eu consigo entender todos os mecanismos da neurotransmissão, dos neurotransmissores, como ele age no corpo. E aí, quando eu coloco um andar falando assim, cortisol interfere na neurotransmissão, você já vê em todos os neurotransmissores, função de cada um desses neurotransmissores, o que esses neurotransmissores causam dentro do corpo. Então, por isso que é importante a gente, na hora que incluir andares, a base tá forte. E aí eu preciso que vocês entendam sobre cada neurotransmissor para vocês entenderem o que o cortisol vai ocasionar dentro de cada neurotransmissor. Mas, basicão, ele vai ser responsável por estimular a entrada de cálcio dentro do neurônio, estimulando a neurotransmissão. Além disso, quando o cortisol está liberado na nossa corrente sanguínea, ele suprime o nosso sistema imunológico. Então, muita gente fala, todo mundo fala assim, ai, nossa, tô muito estressado, tô cansado, tô exausto, meu sistema imunológico foi por água abaixo. E realmente vai por água abaixo. Porque o nosso cortisol, ele inibe as células T, ele suprime os linfócitos B, que são responsáveis por produzir os nossos anticorpos. Então, eu não tenho a quantidade adequada de anticorpos, eu não tenho os linfócitos C que vão me ajudar na parte imunológica. E, além disso, ele suprime os nossos neutrófilos, a migração dos nossos neutrófilos. O que acontece? Quando eu tenho um processo inflamatório, ou eu tenho principalmente um processo inflamatório, vamos supor, machuquei meu dedo e está inflamado. O meu sistema nervoso vai identificar aquele machucado, aquela inflamação, e vai migrar neutrófilos. Então, eu vou começar a produzir células e neutrófilos vão migrar para essa área. Então, vamos supor que esse dedo aqui vão migrar para produzir anticorpos, para produzir toda a minha parte para recuperar esse processo inflamatório. Então, os neutrófilos estão ligados com o processo inflamatório. O que acontece é que o excesso de cortisol, eles impede que os neutrófilos migrem lá para a área que está o processo inflamatório. Então, eu diminuo minha resposta inflamatória, eu suprimo meus anticorpos, porque eu estou suprimindo os meus linfócitos B, e suprimo os meus linfócitos C. Então, realmente, o sistema imunológico, ele vai ficar defasado. Ele vai ficar por água abaixo, porque eu não tenho as células atuando de forma adequada para nos proteger. Então, por isso a pessoa que está em estresse crônico, em estresse recorrente, ela vai começar a ficar resfriada, ela não vai poder pegar um vento, um vírus, nada que já vai ficar muito ruim. Então, se ela pegar uma gripe, não vai ter sintomas levinhos, não. Já vai ser sintomas mais elevados, porque ela não está tendo resposta imunológica suficiente. Vai perdurar por mais dias esses sintomas. Então, tudo isso dificulta. Por exemplo, um exemplo disso foi o Covid. O Covid, a gente sabia que ele pegava as pessoas que estavam com estresse crônico. E quando a gente fala estresse crônico e excesso de cortisol, a gente não tá falando só da pessoa que tá estressada com o trabalho. Não, estresse crônico é aquela pessoa que pode estar estressada com o trabalho, pode estar estressada com a casa, pode estar com estresse crônico por conta do excesso de peso. Então, estresse crônico, tem também a aula sobre estresse crônico, é relacionado a diversas áreas do nosso corpo e não somente a um burnout da vida, é diversas outras áreas. E por isso que as pessoas que estavam mais debilitadas, que estavam mais em estresse crônico, sofreram mais com o Covid por conta disso, por conta do nosso sistema imunológico. Tudo bem, Raíssa? E aí, o que mais que o cortisol causa no nosso corpo?
Eu falei pra vocês que ele ultrapassa a barreira hematoencefálica, ele vai agir em diversas áreas do nosso encéfalo. E o que acontece é que ele vai agir também lá no nosso hipocampo. Hipocampo está relacionado com a nossa memória e a nossa aprendizagem. Então, quando eu tenho um excesso de cortisol, a minha memória e a minha aprendizagem não vai estar eficiente. Aí é aquela história, você pega aquele aluno, você pega aquela criança que tá num ambiente estressante, tá cheio de problemas em casa, os pais estão passando em separação, ou, por exemplo, são pais muito rígidos que estressam muito a criança, ou aquele ambiente estressor para a criança, não tem como a gente pedir para essa criança ter memória, ter aprendizagem, porque vai estar alterado. Principalmente porque o cortisol ele chega lá no nosso hipocampo e ele vai dar uma disfunção hipocampal. E essa disfunção hipocampal também está ligada à psicose. Então, isso também pode ocasionar. E aí, o hipotálamo, o hipocampo, está relacionado com a nossa memória e com a nossa aprendizagem e vai estar tudo isso alterado. Aí, isso tem mais coisa do cortisol? Tem mais uma coisa do cortisol. Falei para vocês sobre cortisol na gestação. O que acontece? A mãe, na gestação, ela já tem um pouco de cortisol mais elevado e isso é necessário, porque realmente o corpo dela, ela tá produzindo novos órgãos, ela tá produzindo novas células e realmente é uma sobrecarga para a mãe isso. O que acontece é que às vezes a mãe passou por um trauma, ou às vezes a mãe não é uma gravidez desejada, tá passando por um estresse, igual eu falei que o estresse crônico pode ser de diversas coisas, e aumenta o nível do cortisol na mãe. O aumento do nível do cortisol da mãe, a gente já viu, vai ser igual a um organismo normal. Vai ultrapassar a barreira hematocefálica, vai no hipocampo, então a memória da mãe, da gestante, já é ruim, normalmente, por conta da gestação, aí vem um estresse crônico, piora a memória da gestante. Vai vir o sistema imunológico da mãe já não é tão bom por conta da gestação, e aí, se tá em estresse crônico, piora o sistema imunológico. Então, tudo que acontece numa pessoa que não está gestante, vai acontecer na gestante também. Mas o aumento do cortisol, eu já falei pra vocês que ele ultrapassa a barreira hematocefálica, e inclusive, ele ultrapassa a placenta e vai para o feto. E aí o que acontece é que quando esse cortisol está muito aumentado e ele está recorrente naquela mãe, o que acontece no feto é que pode alterar os níveis de desenvolvimento neuropsicomotor. Então, às vezes, você pega aquele bebê, um fisioterapeuta pega o bebê que não tá desenvolvendo bem, tava na idade de engatinhar e ele não tá nem sentando ainda. Ou, por exemplo, pega o bebê que estava na idade de andar ou de falar, alguma coisa assim, e ele não tá no nível do desenvolvimento neuropsicomotor, o que acontece é que a gente tem que analisar se foi o excesso da mãe. Às vezes não é uma coisa da criança em si, às vezes ela tá com o cortisol em excesso por conta da gestação da mãe ainda. Então pode estar esse desequilíbrio no desenvolvimento neuropsicomotor. Além disso, pode dar alteração no crescimento da criança. Então, aquela criança que não tá na altura adequada, a gente pode tentar analisar para ver se não é um excesso de cortisol por conta da mãe. Então, isso tudo altera. Além disso, tem alguns estudos, eu vou deixar o link dos artigos aqui embaixo para vocês, se vocês quiserem ler todos esses artigos. Fala sobre cada uma dessas áreas separadas, mas tem alguns estudos que mostram que o excesso de cortisol entre 12 a 22 semanas, é bem específico isso, mas entre 12 a 22 semanas está relacionado com a depressão nos filhos quando eles estão na fase adolescente, principalmente do sexo feminino. Então, quando a mãe passa um estresse nessa área aqui, o que esses estudos comprovaram é que as meninas que nasceram dessas mães, na adolescência apresentam um nível maior de depressão. Isso daí está relacionado também com a nossa parte, igual eu expliquei, o cortisol ele vai atuar em todo o nosso corpo. Inclusive, a depressão no pós-parto. Porque o excesso de cortisol, principalmente na secreção anormal diurna, vai estar relacionado com a depressão pós-parto. E aí, o que acontece? Quando eu falei para vocês que o cortisol vai alterar em todo o nosso corpo, inclusive quando a gente tem um excesso de cortisol, aí vamos voltar. O excesso de cortisol, eu tenho um feedback negativo. E esse excesso de cortisol pode ocasionar tanto por medicamento esse feedback negativo, mas também pode ser ocasionado por excesso do cortisol em si.
quando eu tenho uma insuficiência da adrenal, que eu falei, uma das causas de insuficiência da adrenal, a pessoa vai ter dor abdominal, vai ter diarreia, mas ela pode ter depressão e alteração da nossa parte de humor. Então, se eu tenho um excesso do cortisol e eu começo a dar um feedback negativo para o meu hipotálamo, para minha hipófise, e aí a minha hipotálamo e hipófise para de estimular a minha adrenal por um tempo, o que acontece é que depois, até eu voltar a ter esse cortisol e essa hipotálamo e hipófise estar secretando novamente, eu posso ter esses sintomas de insuficiência de adrenal. E aí uma das coisas está relacionada com a depressão e com transtornos e com a alteração do nosso humor. Então isso é muito importante a gente entender. Porque não adianta falar pra vocês que, não, o estresse crônico vai só dar algumas patologias e vocês não entenderem por que isso acontece. E aí, uma coisa importante que a gente falar é que a gente precisa saber diferenciar transtornos de humor dos transtornos emocionais. Então, transtornos emocionais são normais para o nosso corpo, pode ocorrer por conta de alterações do cortisol, pode ocorrer por alterações assim, do meu dia aconteceu algum problema, alguma coisa assim. Então, isso é normal acontecer, os transtornos emocionais. E é normal a gente ter picos. Então, a gente fala, a nossa parte emocional, o ideal é ser assim. Nossa, eu acordei super bem, alegre, feliz e tudo mais. Quando vê, passou um pouquinho, nossa, veio cheio de problema do trabalho, ou me estressei em casa, alguma coisa. E aí eu desci um pouquinho minha energia, quando vê, volta e sobe, quando vê, volta, desce. Isso é normal acontecer. Isso daqui pode acontecer muito por conta do cortisol. A gente sabe que o cortisol, a relação do ciclo circadiano também, ele vai estar inibindo a nossa melatonina e a gente vai estar com uma concentração maior de cortisol de manhã. Então, de manhã, a tendência é se a gente fez um sono bem, se a gente tá... Vamos falar na situação ideal. Se a gente fez nessa situação ideal, tudo certo, a gente vai acordar animado. E aí, depois cai um pouquinho o nível do cortisol, pode ser que você abaixe um pouquinho o seu humor e aumenta. Isso é normal acontecer. O problema é quando esse cortisol fica muito elevado e aí eu tenho feedback negativo e aí eu começo a ter um vale muito esticado. O meu vale não vem, sobe e desce. Isso vira um transtorno de humor. O transtorno de humor é uma coisa que é crônica, disfuncional, então ele altera a minha função, eu não tenho prazer de trabalhar, altera a minha função dentro de casa, eu não tenho mais prazer em fazer nada, e ele tem intensidade muito elevada, ele tem essa intensidade. E aí ele tem que estar quase todos os dias, em maior parte do dia. E aí, por conta disso, isso pode ocasionar por conta do nosso cortisol. Eu posso depois ter, por conta de um estresse crônico, levar uma depressão. E aí sim, uma depressão maior por conta da baixa nível do cortisol. E aí eu falei pra vocês sobre o estudo de caso. E aí vou contar bem rapidinho pra vocês sobre o estudo de caso, pra vocês entenderem. Veio uma paciente que ela tinha um tumor no hipotálamo. E desde quando ela apresentou o tumor, coincidentemente, ela começou a apresentar depressão. E o que acontece é que ela foi linkado muito à depressão com a doença em si, e às vezes até pensa, fala assim, nossa, ela está triste dessa forma por conta da doença. Não é fácil você ter um tumor no cérebro, vai ter que passar por cirurgia, às vezes vai vir um tumor maligno e às vezes vai passar por rádio, químio e tudo mais. E aí, o que acontece é isso. E aí, quando a gente não entende a base que eu falo pra vocês, pensa nisso, fala assim, nossa, eu vou simplesmente trabalhar com ela a aceitação da doença, eu vou trabalhar com ela entender que tudo bem, vai passar, vai dar certo e tudo mais. O que acontece é que, se ela tem um tumor no hipotálamo, então vamos dar um exemplo aqui. Se o tumor está aqui no hipotálamo, esse hipotálamo não está funcional, ou ele não, a maior parte dele não está funcional, a gente não sabe o tamanho do tumor, por exemplo, ou qual é a área que está pegando, mas esse hipotálamo está prejudicado. Se o hipotálamo está prejudicado, ele pode estar prejudicando quem? A hipófise, porque ele pode não estar mandando os hormônios suficientes para a nossa hipófise. E pode estar prejudicando a nossa adrenal, e assim como outros hormônios, ocitocina, prolactina, pode estar prejudicando nossas gônadas e tudo isso.
Então, a gente entender a nossa base, a gente vai falar, nossa, ela tá com tumor no hipotálamo. Eu preciso pesquisar todos os hormônios nessa paciente. Eu preciso analisar o que está acontecendo com essa paciente mais a fundo e não só a parte da depressão dela. Deixa eu entender se alguma parte hormonal dela está alterada, até porque a nossa hipófise, acho que tem uma coisa que mostra aqui, a nossa hipófise, ela está relacionada com a nossa tireoide, ela estimula a nossa tireoide. Hipotireoidismo pode ocasionar depressão. E aí a gente precisa entender como que tá os hormônios dessa paciente, para aí sim a gente conseguir identificar a causa da depressão. Ah, não, a causa da depressão é realmente por conta da doença em si? Tudo bem, vamos tratar essa parte. Não, a causa da depressão está mais relacionada com uma falta hormonal. Então a gente primeiro trata a falta hormonal e vê como que essa paciente vai lidar com essa falta de trato hormonal. Então, gente, essa aula é isso. A gente vai ter as aulas falando sobre cada transtornos mentais, depressão, ansiedade, bipolaridade, mais a fundo. Mas hoje eu quis trazer o pontapé inicial, que é o cortisol, que ele está muito relacionado a diversas patologias. Um grande beijo, até o próximo vídeo. E se você ama neurociência assim como eu quero te convidar para você participar do meu evento, o Mapa da Mente, onde eu vou falar de uma neurociência de uma forma muito didática e muito simplificada. E se você quer participar desse evento, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, onde você pode clicar e vai entrar num grupo do WhatsApp, onde vão ter todas as informações de todas as aulas que eu vou fazer nas datas 10, 11 e 12 de março. Então, se você quer participar desse evento, já clica aqui no link da descrição desse vídeo e já se inscreva agora mesmo.